E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma coisa super importante, sobre o que eu faria se eu tivesse que aprender inglês do zero hoje. E vale ressaltar que todas as dicas que eu vou passar aqui, sim, não são milagrosas, elas são dicas que devem ser tratadas com constância. Deve ser algo que deve ser feito todos os dias, porque infelizmente não existe milagre para chegar à fluência em inglês ou em qualquer idioma. Você precisa de constância. Então, se você continuar aqui nesse vídeo, você vai ver sim dicas que são super boas para você aprender a falar qualquer idioma, ou aprender qualquer habilidade na vida, mas especialmente aqui estou falando de idiomas, mas vale ressaltar que elas não são milagrosas se você não tiver constância todos os dias. Vale ressaltar que esse método e as coisas que eu vou passar aqui para vocês são coisas que eu utilizei e métodos para aprender inglês, espanhol e atualmente eu estou aprendendo italiano. E sim, eu consigo hoje me comunicar em italiano muito bem em menos de um ano por causa que eu fiz essas coisas e eu vou falar aqui para vocês. Mas lembre-se, não são dicas milagrosas, são dicas que necessitam da sua constância. Um dos métodos que eu, Arthur, utilizo para aprender qualquer idioma e que vai ser utilizado para que eu possa aprender os outros idiomas que estão na minha lista é a famosa imersão. Sim, imersão. Como assim imersão, Arthur? Gente, uma coisa que eu sempre falo, imersão é tudo, é uma coisa que me ajudou muito. Imersão, por exemplo, se eu vou ler um livro, eu vou tentar ler um livro naquele idioma. Se eu vou escutar uma música, eu vou tentar escutar uma música naquele idioma. É literalmente fazer uma imersão. É como se você literalmente saísse do seu país e mudasse para um país onde o idioma que você quer é falado. Nesse caso, por exemplo, falar o inglês. Então, botar o inglês na sua realidade todos os dias. Se você vai escrever algo, tenta escrever em inglês. Se você vai falar, tenta falar em inglês. Principalmente não com as pessoas que não estão aprendendo, mas com você sozinho em casa. Criar essa imersão. Essa imersão foi algo que me ajudou muito a conquistar a fluência no inglês. Eu me trancava aqui dentro do quarto e aqui era o meu... aqui eram os Estados Unidos, aqui era Canadá, aqui era como se eu tivesse literalmente nesses países. Eu me imergia na língua sempre. A primeira coisa que eu utilizo para aprender qualquer idioma, pessoal, sim, é primeiramente aprender os cumprimentos. Sim, aprender a falar bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você, prazer em conhecer. Sim, os cumprimentos. Já vai direto para os cumprimentos, pega o seu caderno, assiste um vídeo na aula no YouTube e começa a anotar todos os cumprimentos. Como é que fala oi, como é que pergunta qual é o seu nome, a sua idade, os cumprimentos básicos para você conhecer uma pessoa ou cumprimentá-la na. A segunda coisa que eu faço, que eu acho que é extremamente interessante, é aprender os verbos. Sim, aprender os verbos tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Sim, eu corro, eu corri, eu vou correr. Depois de aprender os verbos nesses tempos verbais, eu vou mudar para a negativa. Eu não corro, eu não corri, eu não vou correr. E assim você vai fazendo com todos os verbos. Porque, pessoal, uma coisa que eu falo, no inglês principalmente, se você dominar presente, passado, futuro e o verbo e a partícula que a gente chama de would, que eu vou deixar aqui do lado, que significa a partícula que vai transformar o verbo nuria. Por exemplo, eu comeria, eu beberia, eu brincaria. Se você aprender esses quatro, na minha opinião, já representa 60% da língua inglesa. Sim, se você aprender a se comunicar no presente, eu corro, eu estou correndo. Amanhã eu vou falar com a outra pessoa. Ontem eu fiz um bolo e amanhã eu acho que eu vou fazer um dever de casa. Eu comeria pizza se eu tivesse na Alemanha, um exemplo. Se você aprender esses tipos de frase, presente, passado, futuro e would, que é o verbo vai botar todos no iria, você já tem mais de 60% da língua na palma da sua mão. Você vai ter que vir complementando, se você quiser, com os outros verbos, vai aprender a falar melhor com os outros tempos verbais, para você poder se comunicar ainda mais é, proficiente no idioma, para ser, assim, para literalmente ser mais fluente no idioma na hora de se comunicar. Mas, pessoal, você literalmente, com presente, com passado e com futuro, você consegue chegar longe no idioma. Sim, vai por mim, porque é uma coisa que eu fiz tanto com o inglês, tanto com o espanhol e tanto agora com o italiano. E com o italiano tá funcionando de uma maneira muito, assim, absurda, de tão rápido, porque uma das coisas que você pode fazer também é pesquisar alguns PDFs e alguns sites que, por exemplo, faz histórias em inglês básica, para você ainda começar a ir ganhar vocabulário. Como assim, Arthur, vocabulário? Vocabulário de mundo, pessoal. Hoje eu falo que eu só tenho um nível de inglês hoje, não porque eu aprendi as regras gramaticais só. Sim, eu domino elas perfeitamente. Mas eu tenho conhecimento de mundo, de, por exemplo, como falar cano de descarga, como falar coco, como falar,
sabe? Massa, como é que fala? Cimento. Isso aí você vai adquirindo ao longo do tempo. Mas foca no presente, no passado e no futuro e a partícula would. E uma das coisas que eu acho que me ajuda muito e que pode ajudar você também é sim, anotação. Cara, anotação é algo, acho que é uma coisa muito poderosa. É uma coisa que faz eu aprender muito rápido e eu acho que pode ajudar você também. Como assim? Escrever. Tá aprendendo os verbos no presente, no passado, no futuro, por exemplo, como eu já havia mencionado para vocês antes. Pega um caderninho, uma folha e tenta começar a escrever uma conversa. Pega dois personagens, João e Maria, e faz o João e a Maria conversando nos verbos no presente, no passado, no futuro. Cara, como é que fala planta? Ela gosta de planta. Ah, plant. Então, tipo assim, caraca, eu já anotei uma palavra. Gente, tudo que eu tô falando aqui são coisas que, sim, pode ajudar você a chegar muito longe. Então vamos lá, pessoal. Vamos revisar aqui tudo que eu falei. Primeiro, vai aprender os cumprimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, olá, como vai você? Qual o seu nome? Prazer em te conhecer. Você gosta disso? Os cumprimentos, para você conhecer uma pessoa, aquelas primeiras palavras. Vai aprender os cumprimentos. Logo depois, você vai aprender os verbos no presente, no passado, no futuro e a partícula would. Como assim a partícula would? Eu já expliquei aqui. É a partícula que fará com que os verbos fiquem numa forma hipotética. Eu comeria, eu brincaria, eu falaria. Então você vai fazer isso. Então vamos lá. Cumprimento e verbos no presente, no passado e no futuro. Logo depois disso, você vai começar também a ler histórias no nível básico, ou assistir algum desenho animado para você começar a ganhar vocabulário e talvez praticar sua pronúncia e ver como é falado na vida real. E como as palavras são pronunciadas e como as palavras saem da boca do interlocutor. Logo depois, você vai começar a querer montar as frases. Vai começar também a escrever. Sim, escrever. Vai começar a escrever uma conversa entre João e Maria. Inventa aí, João e Maria. Olá, Maria, prazer em conhecer. Olá, João, tudo bem com você? Você gosta de malhar? Sim, eu vou na academia todos os dias. Agora vamos fazer verbo no passado? Você foi ontem na academia? Não, eu não fui. Você irá na academia amanhã? Ah, eu irei. Pessoal, é isso. Constância, aprender os cumprimentos, aprender os verbos no presente, no passado, no futuro e com a partícula would, na forma hipotética, e consumir inglês e colocar o inglês na sua realidade todos os dias. Sim, você terminou esse vídeo aqui, eu já tinha te avisado antes, não vou falar aqui que você... Ó, entra nesse vídeo aqui, que você vai ficar fluente amanhã, quarta-feira você já tá fluente, hein? Hoje é segunda. Não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Mas porque tudo depende de você. Nenhuma das coisas aqui que eu falei são milagrosas. Tudo depende de constância. Então se você fazer isso, é o que eu faria e o que eu tô fazendo com o italiano e falo pra vocês. Tá ajudando pra caraca, eu já até botei no currículo que eu falo italiano intermediário alto, porque eu já depois de que eu passei da fase de cumprimento, de presente no passado e futuro, e começar a escutar muita língua, agora eu tô aperfeiçoando, começando a aprender mais outros tempos verbais, como formar, por exemplo, frases na parte condicional, entendeu? Se eu tivesse estudado, eu teria passado na prova, por exemplo, esse tipo de frase. Então foi coisas que agora eu tô complementando para poder alcançar ainda mais a fluência no idioma. Entendeu? Só lembre, fluência não é sobre falar perfeito igual nativo, porque eu não vou falar como um italiano, não vou falar como um brasileiro, mas eu vou me comunicar bem. Vale lembrar, se você quiser me seguir nas redes sociais, tá aqui no link. Só você entrar para conhecer um pouco mais no meu canal, você vai ver. Eu tenho um canal aqui no YouTube, tenho uma conta no TikTok e principalmente no Instagram, onde tá lá mais informações sobre as minhas aulas de inglês, que são por um preço muito barato, pessoal. Vamos considerar 220 por mês. Tá muito barato, sim, porque eu tô começando. E, assim, igual eu falei, se quiser também estudar comigo, não vou te prometer fluência amanhã, tá? Isso aí não existe, tá? Mas posso ter certeza que eu vou te mostrar o caminho para fluência. Para você o mais rápido possível se largar de mim para você conseguir começar a estudar inglês sozinho e ver como é que o inglês pode ser fácil, entendeu? E é isso, pessoal. Até a próxima, hein? See you later, alligators.